soberano Deus, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que oramos, ó Pai, que chegamos à tua amada presença, pois cremos unicamente na mediação de Cristo Jesus, teu Filho. Sabemos, ó maravilhoso Pai, que o Senhor inclina os ouvidos para ouvir o teu povo, Senhor Deus, e que tua mão poderosa, Senhor Deus, para nos sustentar. Clamo a Ti, ó maravilhoso Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha restaurar a saúde dos nossos queridos que estão enfermos. Lembramos aqui o nosso irmão Tiesco, a Ritinha e tantos outros, ó maravilhoso Pai. O Senhor venha dar as condições, os recursos necessários para que eles possam ter, Senhor Deus, o suporte médico, o suporte, Senhor Deus, também das medicações, pois sabemos que isso é provisão e é graça do Senhor. O Senhor que dotou pessoas de sabedoria e de conhecimento nesta área, para que assim, Senhor Deus, possamos usufruir. Mas sabemos que tudo isso, maravilhoso Pai, precisamos da Tua mão agindo, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha prover a saúde de cada um desses irmãos, restaura, concede paz, Senhor Deus, e logo possa estar com saúde nas suas atividades normais, e principalmente servindo e exaltando o nome do Senhor. Querido Pai, também consola, ampara e restaura, Senhor Deus, o ânimo e a alegria daqueles nossos queridos que estão desanimados devido ao maravilhoso Pai, problemas, devido a algumas questões, Senhor Deus, emocionais e espirituais. Pedimos a Tua maravilhosa bondade e graça sobre a vida de cada um deles. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha movê-los, venha levantá-los, venha, maravilhoso Pai, erguê-los, para que possa voltar à comunhão com o Senhor, principalmente, e a comunhão com a Tua igreja, Senhor Deus. Ó Deus, recebe este culto esta noite, pois é inteiramente para a Tua honra e glória. Que o Senhor, maravilhoso Pai, também derrame Tuas bênçãos na nossa vida, dá-nos o Teu sustento e amparo dia a dia, Senhor Deus. Abençoe cada um de nós, nas nossas atividades, no nosso trabalho, nos nossos planos, Senhor Deus, nossos anseios. Ajuda diante, ó maravilhoso Pai, dos problemas que temos que resolver, das dificuldades, Senhor Deus, que aparecerem. O Senhor venha prover-nos com sabedoria, o Senhor venha prover-nos com recurso, com paciência, com confiança e fé, para podermos, Senhor Deus, superar as dificuldades e os problemas que nós sabemos que enfrentamos ou podemos enfrentar, Senhor Deus, neste mundo. Desde já nos cubra com a Tua graça e com a Tua maravilhosa paz, Senhor Deus, e misericórdia. O maravilhoso Pai, dispõe o nosso coração para a Tua palavra esta noite. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração. Tenha misericórdia de nós e graças damos, Senhor Deus, pelo Teu grande e maravilhoso amor manifestado na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo a nós, pecadores. E é no nome santo de Cristo que eu suplico e agradeço. Amém? Louvado seja o Senhor. Amados, quero convidá-los para que vocês possam abrir as suas Bíblias para o texto de Oséias, capítulo 1, versos de 1 a 9. Oséias, capítulo 1, de 1 a 9. Livro do profeta Oséias, no Antigo Testamento, livro do profeta Oséias, capítulo 1, verso de 1 a 9, estarei fazendo essa leitura, os irmãos acompanhem, e queremos fazer uma meditação nesse texto e podermos tirar aplicações para a nossa vida hoje. Diz assim o livro do profeta Oséias, capítulo 1, a partir do verso 1 até o 9, diz assim: palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Diz assim: o princípio da palavra de Deus por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer,
filha de Diblaim, e ela concebeu e lhes deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E ele disse: põe o nome de Lo-ruamá, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-ruamá, concebeu e deu à luz um filho, e ele disse: põe o nome de Lo-ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizer: vós não sois meu povo, e será dito: vós sois filhos do Deus vivo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Irmãos, Oséias, ele foi o último profeta que Deus enviou antes que o povo de Israel fosse invadido e levado cativo pelo povo ou pelo rei da Síria. Então, antes desse fato terrível acontecer à nação de Israel, ou seja, aquele povo ser levado como escravo pelo império assírio da época, Deus envia o seu profeta por nome Oséias. E Deus, ele vai como que dar uma última chance para a nação de Israel para se arrepender. Deus já tinha enviado vários profetas antes do profeta Oséias, e o povo nada de atender à mensagem dos profetas, que dizia para o povo se arrepender dos pecados e voltar para o Deus Todo-Poderoso. E Deus, mais uma vez, na sua paciência, na sua misericórdia e no seu amor para com o seu povo, ele manda dessa vez o profeta Oséias. Agora, essa derrota que o povo de Israel sofreria pelas mãos do Império Assírio foi juízo de Deus sobre a nação de Israel contra o pecado ou os pecados de Israel, por terem abandonado o Deus que criou Israel, que sustentou Israel, que realmente fez maravilhas ao povo de Israel e da qual tinha a promessa de que Israel devotaria o seu coração, a sua devoção e adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, da qual esse Deus havia se revelado ao povo de Israel. Deus tinha feito aliança com o povo de Israel. Deus tinha feito desse povo realmente uma grande nação. Deus tinha livrado esse povo de um cativeiro chamado cativeiro egípcio, na época, pela liderança das mãos de Moisés. Deus havia sustentado esse povo no deserto. Deus havia levado esse povo à sua terra prometida. Deus tinha dado uma terra abençoada, e Deus abençoando aquele povo e aquela terra. A Bíblia diz, era uma terra que emanava leite e mel, para falar da abundância e das bênçãos que Deus dava à nação de Israel. Esse povo realmente tinha a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Esse povo tinha os sacerdotes. Esse povo tinha o modo certo de adorar e de cultuar a Deus, conforme todas as prescrições que Deus havia dado. Então Deus tinha dado todo o apoio, todo o sustento. Deus havia derramado imensas bênçãos à nação de Israel.
nunca faltou boas lideranças a Israel, nunca faltou realmente homens, servos do Senhor, santos e dedicados, que pudessem instruir e orientar a nação de Israel nas leis, nos preceitos, mostrando ao povo de Israel aquilo que agradava ao Senhor, o que era da vontade desse Deus maravilhoso. O que eu quero dizer em outras palavras, irmãos, é que nunca faltou a manifestação do amor de Deus à nação de Israel. E Deus queria que aquela nação pudesse ser um espelho para as outras nações, que através da nação de Israel, outros povos ímpios, incrédulos e pagãos pudessem conhecer o único Deus vivo e verdadeiro, que através de Israel outras nações pudessem, conhecendo a Deus, o único Deus verdadeiro, abandonar a sua idolatria, a sua vida imoral, e puder realmente arrepender-se dos seus pecados e crer no Deus de Israel, no único Deus verdadeiro, e passar a adorar esse Deus maravilhoso, bondoso e salvador. O bem que Deus desejava à nação de Israel, Deus queria estender esse amor, essa bênção também a outras nações. E Deus tinha escolhido o seu povo, o povo de Israel, para ser essa bênção para o mundo, para as outras nações. Mas Israel falhou. Israel não era exemplo mais para ninguém de um povo santo, de um povo que adorava o único Deus verdadeiro, de um povo que obedecia às leis e os mandamentos do Senhor, de um povo realmente de integridade moral, ou seja, de santidade. Se tornou realmente um povo pagão, um povo que acostumava também agora a adorar os ídolos das outras nações. Um povo que tinha abandonado a Deus e estava agora adorando outros ídolos. Um povo que havia abandonado a santidade e estava agora praticando a imoralidade. Mas Deus não desistiu do seu povo. E Deus levantou profetas e mais profetas com a mensagem de arrependimento e de voltar em fé a esse Deus verdadeiro. E nesse contexto está aqui Oséias com esta missão. Agora, irmão, Israel realmente foi um povo da qual Deus havia formado, Deus havia sustentado, Deus havia protegido, Deus havia dado prosperidade. E a Bíblia diz que Deus fez isso porque amava Israel. Não porque esse povo era o maior povo da época, porque não era. Não porque esse povo era um povo bonzinho, porque não era. Não porque esse povo realmente era um povo da qual tinha um coração sempre voltado para Deus, uma disposição para devotar toda adoração a Deus. Não, a Bíblia diz que Deus olhou para Israel e amou a Israel. Deuteronômio capítulo 7, no versículo 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor, Deus falando, e diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era como dos que de todos os outros povos, pois vós eras menor em número do que todos os povos. Versículo 8, mas porque o Senhor vos amava. Então Israel não tinha nada para oferecer a Deus, e dizer a Deus assim: Deus me ama porque nós somos uma nação numerosa. E não era assim uma nação numerosa. Existiam outras nações muito mais numerosas e grandiosas do que a nação de Israel. Talvez Israel pudesse: não, Deus me ama porque nós somos um povo bom, nós obedecemos a Deus, nós seguimos os seus mandamentos, nós cumprimos o sacrifício. Mas não era essa a realidade. O povo não era fiel à aliança com esse Deus Todo-Poderoso. Mas mostra claramente que Deus amava Israel. O alvo de Deus formar Israel, escolher Israel, proteger e sustentar a Israel foi por amor. Deus amou a Israel e foi um amor que abençoou e que sustentou. E o amor de Deus é um amor que visava sempre o bem da nação
de Israel. Agora, irmãos, apesar realmente de Israel conhecer a Deus, conhecer os mandamentos do Senhor, conhecer os propósitos de Deus para com a nação de Israel, de serem realmente testemunha do amor maravilhoso de Deus para com essa nação, eles resolveram desprezar o amor de Deus e resolveram amar o mundo da sua própria época. Os israelitas trocaram o amor de Deus, desse Deus vivo, pelo amor de deuses mortos. Eles trocaram o amor desse Deus vivo, que tanto abençoou, que tanto sustentou, que tantas bênçãos deu à nação de Israel, e de uma hora para outra ele diz: nós não queremos o teu amor, Deus, e procuraram o amor de ídolos mortos. Pode imaginar a loucura, alguém fazendo isso, uma nação fazendo isso, e se desbruçando agora diante de imagens de esculturas, e até figuras de animais, e adorando e dizendo: esse é o nosso Deus, e amando essas coisas que são carregadas pelos homens. O povo de Israel, ele trocou o amor santo de Deus, o amor imaculado de Deus, pelo amor dos prazeres do mundo. Israel amava as bebidas, as festas carnais, as riquezas, as amizades e a prostituição. Trocou o amor santo, o amor perfeito de Deus, pelo amor pecaminoso desse mundo. Israel realmente, ele desprezou o amor de Deus, eles rejeitaram o amor de Deus. Deus amando esse povo fazendo pouco do amor de Deus, debochando do amor de Deus, desprezando o amor de Deus de forma clara e evidente nas suas ações e nos seus corações. Então, como último apelo de Deus, Deus envia o profeta Oséias, antes que o juízo do Império Assírio fosse a Israel. Deus tem misericórdia e manda o profeta Oséias, e o profeta Oséias vem com uma mensagem realmente dramática, a mensagem do profeta Oséias. Não é só uma profecia ou uma mensagem com palavras, é uma mensagem que ela é real na vida do próprio profeta. É uma mensagem que Deus faz com que essa mensagem seja vivida pelo profeta Oséias. O povo vai ver o que está acontecendo na vida do profeta Oséias, na sua família, no seu relacionamento, nos seus filhos, e tudo isso, através disso, Deus está dizendo: esta é a mensagem de Deus, é uma mensagem viva. Agora, não é uma mensagem simplesmente onde o profeta, ele fala e fala e fala e fala, e diz: vocês têm que se arrepender, têm que se arrepender. Ele vai ilustrar, é uma ilustração viva. O profeta vai viver isso, e também não é fácil para o profeta. E através dessa vivência, dessa mensagem, desse apelo na vida do profeta Oséias, Deus vai dizer a Israel: vocês são assim. Certo? Então, o que Deus faz? Deus dá uma ordem ao profeta Oséias. Deus dá uma ordem ao profeta Oséias para que ele case com uma mulher e tenha filhos com essa mulher. Mas Deus sabia, e Deus avisa isso a Oséias e diz: olha, você vai encontrar uma mulher, você vai casar com essa mulher, mas eu vou te dizer agora que essa mulher vai te abandonar, essa mulher vai desprezar o teu amor, vai rejeitar o teu amor, e ela vai amar a prostituição. Está entendendo a ideia? E por isso que Oséias já começa direto, não entra em detalhes, já começa direto com a mensagem, porque é uma mensagem vivida na nação de Israel. E imagine o profeta receber uma mensagem dessa. Ele já sabe o que vai acontecer na sua família, na sua vida, no seu relacionamento, e Deus diz: você tem que fazer isso. E o profeta obedece a esse Deus maravilhoso, e Deus obedece, e ele obedece a Deus.
Bíblia diz que de fato ele encontra uma mulher por nome Gomer, já tem a família dela aí, tudo mais. Ele casa-se com essa mulher, e sem dúvida nenhuma, irmãos, aqui não é uma obediência cega, tá bom? Ele realmente se apaixonou por essa mulher. A ideia é que ele casa realmente por amor a essa mulher, né? Ele ama essa mulher, sua esposa, é a mãe dos seus filhos. De fato ele tem amor, a ideia é bem clara no texto a respeito disso, e tanto é que Deus usa esse amor que Oséias tem pela sua esposa como para comparar o amor dele a Israel. Assim como Oséias ama essa mulher, ó Israel, assim também eu amei vocês. E ele casa com essa mulher. Então acontece algo trágico na vida de Oséias. Essa mulher começa realmente a abandoná-lo e vai traí-lo, não só uma, mas várias vezes, porque vai deixar o seu esposo, vai deixar os seus filhos e levar uma vida de prostituição, vai se lançar ao mundo da prostituição, vai abandonar o amor do seu esposo e dos seus filhos para se dedicar ao amor do mundo. E Deus vai usar essa tragédia na vida do profeta Oséias, né, que Deus já sabia, e Deus já tinha antecipado ao profeta, e Deus vai dizer: assim como ocorreu com Oséias o profeta, assim também aconteceu comigo, ó nação de Israel. Eu amei a Israel, eu cuidei de Israel, eu protegi, eu sustentei a Israel. Mas sabe o que Israel fez comigo? Israel me abandonou e foi se prostituir. E a prostituição aqui, irmãos, é a figura mais clara de idolatria, né? Da prática da idolatria. O Antigo Testamento usa a prática do adultério, da prostituição, da traição, para usar a figura de alguém abandonando a Deus, rejeitando o amor de Deus, traindo a Deus. É a prostituição, e com toda a devassidão do que nós bem entendemos do que é realmente a prostituição. Irmãos, este era o sinal para a nação de Israel, uma mensagem viva para a nação de Israel. O profeta estava vivendo e através da sua vida anunciando: olha, esta é a mensagem de Deus à nação de Israel. E com isso Deus estava dando uma última chance, um último apelo para que Israel pudesse se arrepender dos seus pecados. E o impressionante é que Deus estava disposto a receber Israel, a sua esposa infiel, de volta para ele. Deus estava disposto, se arrependesse dos pecados, se reconhecesse a sua miséria de pecado e voltasse de todo o coração arrependido a Deus, Deus ia abrir os braços e as mãos e receber essa esposa infiel chamada Israel, e se reconciliar, proteger e abençoar Israel novamente. Então, irmãos, o que nós queremos destacar nesta noite é que o amor de Deus é o melhor que nós podemos almejar e desejar nesse mundo. É o amor de Deus. O amor de Deus, ele é incomparável. O amor de Deus é um amor perfeito, é um amor santo, é um amor realmente maravilhoso, um amor salvador, é um amor redentivo. O amor de Deus também é um amor livre. Deus não está obrigado a amar ninguém, Deus livremente ama. E como a Israel, Deus olhou para Israel e amou a Israel, sem qualquer interesse, porque Israel não tinha nada para oferecer a Deus, ou não tinha nada de beleza que é espiritual, moral, para que Deus pudesse amar a Israel. E Deus amou esse povo ímpio. Então, irmão, a primeira característica que eu quero notar nesse texto que acabamos de ler é que o amor, esse amor de Deus, ele visa de fato o indigno do seu amor. Então Oséias, ele por amor e de fato por obediência a Deus, ele casa com essa mulher. Nós vimos o texto do capítulo 1.
Gomer. E é claro que essa mulher não merecia o amor de Oséias, o texto fica claro, porque ela abandona Oséias, ela abandona os seus filhos, e vai viver uma vida de prostituição. Mostra claramente que ela não merecia o amor de Oséias, porque ela desprezou esse amor de Oséias. Oséias tem tanto amor por essa mulher, e ele prova esse amor por essa mulher, ao ponto de que ele está disposto a perdoá-la. O capítulo 3 deixa bem claro isso, e Deus vai usar isso como ilustração. Note o capítulo 3, versículo 1, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seus amigos, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos e as uvas desses deuses. Ou seja, Deus está dizendo para Oséias, vai atrás dela novamente. A mulher o abandonou, o deixou, estava vivendo uma vida de prostituição, ali mesmo onde eles moravam. E aí Deus diz a Oséias, você vai atrás dela não, você vai atrás. E Oséias, obedecendo a Deus, foi atrás da sua esposa, que o abandonou. E a intenção realmente era trazer, restaurar, trazer de volta. E Deus está usando essa mesma ideia, esse acontecimento na vida de Oséias, dizer, assim Deus também fez com Israel. Irmão, e é verdade, olhando o Antigo Testamento, Deus manifestava o seu amor à nação de Israel. Israel abandonava a Deus, caía em miséria, prostituição, idolatria. E Deus o que fazia? Deus levantava outro profeta, e esse profeta ia lá novamente a Israel e dizia, arrependa dos pecados. O povo se arrependia, Deus recebia esse povo novamente, restaurava, curava, limpava as feridas, sarava, abençoava. O povo começava realmente a prosperar, os cultos eram santificados, tudo ficava realmente mil maravilhas. Depois, com o tempo, novamente o povo abandonava o Senhor, desprezava a Deus e caía nas misérias da prostituição, da idolatria. E é isso que está acontecendo com Oséias. Oséias vai atrás, a esposa restaura a esposa volta para casa. Nós não vamos ler o livro todo, mas essa é a história resumida. E ela volta para casa, e ele trata bem, sara, cura as feridas, porque prostituta é bem maltratada, né? É mal alimentada, né? Sofria, passava por várias humilhações, até mesmo espancamentos e ferimentos. Ele traz para casa, cuida das feridas, sara, sustenta, dá alimento, restaura. Ela fica bem, por um tempo está lá na casa, com seu esposo, com seus filhos novamente, amando novamente, tudo está em paz. Mas novamente essa esposa o que é que faz? Ela deixa o lar e volta para a vida de prostituição novamente. E o que está acontecendo na vida de Oséias, Deus está dizendo, assim Israel está fazendo comigo. Então, irmãos, claramente mostra que Deus, Ele ama Israel, e Israel não merece o amor de Deus. Deus não estava obrigado a amar a Israel, Deus não estava obrigado a amar essa nação de Israel, e foi a nação de Israel que abandonou a Deus, foi a nação de Israel que desprezou o amor de Deus. Deus simplesmente poderia dizer, agora vocês vão seguir o seu próprio caminho, fique do jeito que vocês querem, mas Deus insiste no seu amor para com a nação de Israel. Irmãos, o amor de Deus, ele visa indignos pecadores, pois o amor de Deus é o melhor para o pecador, porque Deus deseja curar o pecador. Deus deseja a redenção, o perdão, a reconciliação, a paz e a restauração do pecador. O que fala com a respeito da nação de Israel, poderíamos pensar, é só com respeito à nação de Israel? Será se isso não fala a mim, ao meu coração? Será se isso não fala também ao nosso povo de São Gonçalo? Não fala ao povo do Ceará? Não fala ao povo brasileiro?
não fala aos outros povos ao redor do mundo? Claro que fala. Deus tem manifestado o seu amor. Deus tem realmente, por graça, por misericórdia, manifestado o seu amor a nós e aos povos. Mas o que as pessoas fazem? Desprezam o amor de Deus, rejeitam o amor de Deus, abandonam a Deus e preferem o amor do mundo do que o amor de Deus. Prefere o amor de ídolos mortos e amar esses ídolos mortos, que nem pode amar os ídolos. Tem boca que não fala, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não enxergam, nem podem andar. São feitos por mãos humanas, de homens pecadores, mas pessoas se devotam a isso, rejeitam o amor de Deus para amar a idolatria. Tem pessoas que rejeitam o amor santo, benevolente de Deus para amar os prazeres desse mundo. A bebedice, a carnalidade, a prostituição, as festividades que o mundo oferece e despreza o amor de Deus. E a maior manifestação do amor de Deus, bem sabemos, segundo as Escrituras, está em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama. E a maior manifestação extraordinária do amor de Deus está em Cristo Jesus. E o amor de Deus visa a salvação do pecador, a restauração do pecador, a cura moral, espiritual e mental do pecador. E está em Cristo. E Cristo tem sido pregado, Cristo tem sido anunciado, o amor de Deus tem sido manifestado ao mundo. Mas aquilo que diz a respeito de Israel, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, né? Amaram mais as trevas do que a luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz, também é verdadeiro, irmãos, para outras nações, para outros povos, e também é verdadeiro para a nossa nação. Precisamos ser bem realistas com respeito a isso. E é real na vida de muitas pessoas que nós conhecemos. Quantas vezes nós temos falado do amor de Deus em Cristo Jesus para as pessoas? Quantas vezes temos manifestado esse amor ágape, esse amor redentivo, esse amor restaurador suficiente de Deus, dizendo que essa pessoa realmente não merece esse amor, nem eu, nem você, nem ninguém merecia e merece esse amor de Deus em Cristo Jesus, ao ponto de Deus dar o seu próprio Filho, perfeito, santo, imaculado, para a redenção de todo aquele que nele crê. E Deus pede que a pessoa se devote a esse Cristo, creia em Cristo Jesus, como de fato Ele é, o Filho de Deus, e confie nele de todo o coração, aceite o seu sangue para lavar a regeneração dos seus pecados, creia de todo o coração em Cristo Jesus. Mas as pessoas continuam rejeitando o amor de Deus em Cristo Jesus. As pessoas continuam debochando, fazendo pouco do amor de Deus em Cristo Jesus, e preferindo o amor do mundo, um amor pecaminoso, um amor imoral, um amor realmente que visa interesses, um amor que quer opressivo, um amor idólatra, um amor imoral. Segunda característica que podemos notar no amor de Deus, irmãos, é que o amor de Deus não ignora o pecado. Certo? Podemos ver isso do versículo de 4 a 9 de Osés capítulo 1. Então Deus ama o pecador, sem dúvida nenhuma. Deus ama as pessoas que são indignas do seu amor. Deus olhou para mim e disse: vou amar Genius por isso, nada disso. Ele é pecador, indigno, e ele não merece o meu amor santo, perfeito, mas o amarei. E Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós santos, perfeitos, assim que diz o texto, Romanos 5:8. Não, o texto diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Então Deus olhou para mim e disse:
você é um pecador. E o que você merece, Genilson, sem dúvida, é a condenação pelos seus pecados. É a decisão que você tomou, é o caminho que você tomou. Mas eu amo. E você não tem nada que eu possa olhar e dizer, eu vou te amar por isso. Mas te amo. E te amo ao ponto de sacrificar o Filho, Cristo Jesus, para que você creia nesse Filho e você tenha a redenção, perdão, a reconciliação com Deus. E que você agora passe a amá-lo de todo o coração e cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus de todas as coisas. E pela graça e pela misericórdia de Deus, não porque eu quis, relutei contra o amor de Deus, mas Deus me cativou pelo Espírito Santo com o seu amor. E eu amei a Cristo, e eu amo a Cristo, e amo a meu Deus, e devolvo a Ele meu amor, meu coração. Mas Deus me amou primeiro. Deus me amou primeiro. E isso, irmãos, também eu creio que é verdadeiro com os irmãos que estão aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Mas de tudo isso, irmão, precisamos entender também que Deus, Ele ama, mas o seu amor não vai ignorar o meu pecado, e não ignora mesmo. Osés sabia que a sua esposa havia se prostituído, né? Ele sabia realmente que a sua esposa vivia uma vida realmente imoral, e ele não ignorou essa realidade, ele não ignorou, ele a repreendeu. Ela precisava arrepender-se dos seus pecados. No capítulo 2, versículo 2, até os filhos repreendem a mãe e diz: contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido, e desvie as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos. Ele amava, mas ela não está agindo como esposa, não está agindo como mulher, é uma prostituta. Repreende, ela tem que deixar a prostituição, ela tem que abandonar o pecado. Deus ama Israel, sim, sem dúvida, Deus manifestou o seu amor a Israel, sim, mas Deus não ignorou o pecado de Israel. O amor de Deus clamava o arrependimento da nação de Israel. Há uma ideia de amor, né? Que o amor resolve todos os problemas do mundo e que devemos amar sem qualquer distinção, né? E quem não ama toda forma de amor, como é propagada nesse mundo, está errado, né? E merece toda a rechação, mas essa não é a realidade. E próximo domingo, já adiantando, nós vamos falar como o amor pode ser pecaminoso, né? Para a gente ter essa realidade. Mas mostra aqui, irmãos, voltando para o texto, de que Deus não ignorou o pecado de Israel. E Deus não ignora o nosso pecado quando nos amou. Deus me amou, Deus amou você, e diz assim: agora você pode continuar da sua vida do jeito que você quiser. Não é assim. O amor de Deus por nós requer e exige de nossa parte o abandono do pecado. Deixar a vida de idolatria, a vida de imoralidade, a vida realmente mundana, e voltar-se para esse Deus santo, perfeito e amor. A realidade é tão grande que se Deus tivesse nos amado simplesmente por amar, não haveria necessidade de Cristo derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Mas Deus nos amou tanto, porque foi necessário Cristo derramar o seu sangue para o que? O perdão dos nossos pecados. Temos que nos arrepender dos pecados e crer em Cristo Jesus como nosso Salvador. Deus poderia simplesmente dizer: eu te amo, e o amor bastasse, e sem exigir nada nesse sentido, a nossa santidade, o abandono do pecado. Mas não, Cristo morreu, Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar pelos seus pecados. O amor de Deus, Deus pagou um alto preço pelo seu amor, custou de graça para mim e para você. Eu não paguei nada,
apenas crie. Mas Deus pagou um alto preço pelo seu amor. A morte do seu Filho amado, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele não pagou pedras preciosas, 1 João 9, não pagou ouro, nem prata, nem peça preciosa, mas o precioso sangue do seu Filho. Nós fomos resgatados não por coisas materiais e preciosas desse mundo, mas pelo sangue imaculado e precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus amou a Israel, e esse amor santo e perfeito de Deus, Ele realmente não passou a mão sobre a cabeça e sobre o pecado de Israel, não fechou os olhos para o pecado de Israel. É assim que as pessoas pregam o amor hoje em dia? Não. Quer que a gente ame e feche os olhos para os pecados, né? Quer que ame e feche os olhos para os erros. Você tem que me amar, mas você não pode questionar os meus erros. Você tem que me amar, mas não pode me repreender. Você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Você tem que me amar com os meus erros, com as minhas imperfeições, sem qualquer mudança, sem qualquer arrependimento. Não dá. Isso não é, de fato, amar. Isso é ser conivente com o pecado. Isso é ser parcial com o pecado. Não é amar. A pessoa pode deturpar, mas você não está amando. Você está sendo conivente, achando bom, aprovando, dando aval, assinando embaixo sobre o modo daquela vida da pessoa que você diz que ama viver. Viver. Eu amo meu filho, vou deixar ele enfiar o dedo na tomada. Eu amo meu filho, vou deixar ele me agredir, xingar palavrões, dizer o que quiser comigo, ou mesmo bater no pai ou na mãe. Isso não é amor. Porque eu amo meu filho. Porque eu amo o meu filho. E às vezes nós queremos que Deus seja assim. Deus claramente diz que não é isso. Porque Deus ama, Ele disciplina. Porque Deus ama, Ele repreende. Porque Deus ama, Ele corrige. Hebreus capítulo 11 vai deixar, capítulo 12 vai deixar isso bem claro também para nós, né? Nós somos filhos, nós não somos bastardos. Deus repreende os seus filhos, assim como é da minha responsabilidade, do meu amor, repreender e disciplinar os meus filhos. Eu não disciplino os filhos do vizinho, eu não vou repreender os filhos do vizinho, não é meu filho. Mas se eu amo, se o pai ama o filho, ele vai corrigir, vai repreender o filho. Assim Deus também nos ama. E o seu amor repreensivo corrige, repreende, porque Ele ama. E Deus deixa isso claro nos nomes que Ele coloca aos filhos de Oséias. No primeiro filho, chamado Jezreel, diz Deus semeia. Literalmente significa Deus semeia. A ideia aqui, irmãos, é de juízo, é de castigo para a nação de Israel. Deus ama Israel. Mas Deus diz, olha, vocês estão semeando o meu juízo. E Deus, para deixar isso bem claro, colocou o nome daquela criança. Deus deu o nome daquela criança. Oséias vai botar o nome dessa criança assim. Para que ficasse bem claro, Deus manifestando o seu repúdio ao pecado de Israel. Amo vocês. Mas vocês têm que abandonar o pecado de vocês. Segundo filho, uma filha, logo ama, significa desfavorecida. Ou seja, sem compaixão. Então Deus está dizendo para Israel, que diz, olha, vocês estão desprezando o meu amor. Vocês estão fazendo pouco do seu amor. Não posso ser conivente com o pecado de vocês. Eu vou decidir tirar a minha compaixão. Vocês, por conta dos pecados, vocês estão rejeitando a Deus, e esse amor não vai comungar com o pecado. Então eles estão agora recebendo desfavor de Deus por conta dos seus pecados, a rejeição ao amor de Deus. Terceiro filho, Lo-ami, não meu povo. Até que ponto chegou para a nação de Israel?
Esse foi o propósito de Israel. Eu vou me fazer conhecido à nação de Israel, eles serão o meu povo e eu serei o Deus desse povo. Mas Deus está dizendo aqui que não, esse povo não é mais o povo dele. Assim como Oséias disse que essa não é minha mulher mais, essa não é minha esposa. E Deus está dizendo para a nação de Israel, através aqui do Filho: vocês não são meu povo é um povo santo, meu povo é um povo que me ama, meu povo é um povo que me obedece, meu povo é um povo que ama a minha lei, meu povo é um povo que ama meu filho, meu povo é um povo que me adora, meu povo é um povo que realmente me respeita, meu povo é um povo que se submete à minha vontade. O povo de Deus é assim, mas Israel não era mais. Era um povo na idolatria, na imoralidade, de rejeição com a aliança de Deus, desobediente, quebrando todos os mandamentos e preceitos do Senhor, vivendo, não cultuando mais a esse Deus, mas outros deuses imundos, não adorando e servindo a esse Deus verdadeiro. Era o povo que estava dizendo: nós não somos mais o teu povo e nem queremos que o Senhor seja o nosso Deus. Então, irmãos, que nós podemos aprender do texto aqui de Oséias, que de fato Deus ama o seu povo. Deus, ele derrama de forma maravilhosa o seu precioso, santo e perfeito amor. Mas isso significa dizer que Deus vai fechar os olhos aos pecados. Essas duas mensagens nós queríamos enfatizar essa noite para absorver em nosso próprio coração. Irmãos, nós somos pecadores, sem dúvida nenhuma. Nós vivíamos os nossos delitos e pecados, diz a palavra do Senhor, e Deus me amou mesmo assim. Irmão, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Deus ama o indigno. Deus me amou. Deus olhou para mim e viu os meus pecados, a minha desobediência, a minha impureza, a idolatria do meu coração, e Deus resolveu me amar. O que merecia era o repúdio de Deus, o castigo de Deus, mas Deus resolveu me amar. Graça, sem mérito nenhum, não tinha nada da qual poderia apresentar que Deus olharia e dizer: eu te amo. Irmãos, somos indignos do amor de Deus. Se isso fere o seu coração, o seu orgulho, diga aleluia, amém, porque é para ferir mesmo o coração e o orgulho. Alguém que se acha digno do amor de Deus está errado. Há alguém que possa olhar para si mesmo e dizer assim: eu mereço o amor de Deus, eu sou digno do amor de Deus, Deus me ama porque eu sou especial. A Bíblia é totalmente antibíblico. A Bíblia vem demonstrando desde o Antigo Testamento que somos indignos do amor de Deus, que não merecíamos Cristo Jesus, o nosso Salvador. É graça desse Deus todo-poderoso, de que realmente merecíamos por conta do nosso pecado. A um Deus santo e perfeito, era de fato a condenação. Mas Deus concedeu graciosamente o seu amor a nós pecadores, enviando Cristo Jesus, o justo, o perfeito, o Deus que vem em forma humana, sem qualquer mácula do pecado, para pagar realmente pelo seu pecado, e nos mover ao arrependimento dos nossos pecados, e a confiar plenamente no seu amor, na sua maravilhosa graça. E Deus nos favoreceu com o seu amor, com o perdão dos nossos pecados. O amor de Deus a nós, em Cristo Jesus, só trouxe bem e maravilhas para a nossa vida. O perdão dos nossos pecados, a nossa redenção ou salvação eterna. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus. Nenhuma acusação há para aqueles que estão agora reconciliados com Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador.
Nós vivemos agora debaixo da graça, do amor de Deus. Deus nos concede o seu Espírito, e o fruto do Espírito é amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amar, adorar, voltar ao nosso Deus. Nós podemos realmente agir com bondade, com esperança, com longanimidade, porque temos o Espírito desse Deus maravilhoso. Irmãos, em santo amor, Deus também não pode esconder ou apoiar os nossos erros. Por ainda vivemos esse mundo e sermos ainda participativos de um corpo corrompido pelo pecado, estamos livres da condenação do pecado, sem dúvida nenhuma. Mas não estamos livres da influência do pecado e da presença do pecado. Infelizmente ainda não, mas é uma promessa de Deus. Vamos ficar livres por toda a eternidade da influência do pecado e da presença do pecado. Mas já somos livres da condenação do pecado. Mas ainda tem um coração impuro, ainda tem uma carne que milita contra o meu espírito, ainda tenho temos desejos impuros e lutamos com isso. E Deus diz que nós precisamos lutar com o nosso pecado. Nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado, nós somos influenciados por pessoas pecaminosas, por um mundo pecaminoso, e às vezes nós caímos em pecado, nos deixamos persuadir, nos deixamos enganar e iludir, mas Deus não desiste do seu amor por nós. Na realidade, como lemos em Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem principado, nem potestade. Mas vamos errar nesse mundo, vamos cometer iniquidades, e Deus não vai deixar de nos amar por conta das iniquidades. É verdade, você já está salvo, redimido pelo sangue de Cristo Jesus. Deus não vai tirar a sua salvação. Deus não vai tirar o seu amor em Cristo Jesus, que agora Ele deu suficientemente no coração de cada um de nós. Mas Deus vai nos repreender. Deus, por amor, vai nos repreender. E às vezes, irmão, quando nós mostramos um coração endurecido, um coração, mesmo crente em Cristo Jesus, podemos manifestar um coração duro. Podemos manifestar um coração ainda fundamentado em algum pecado e não querer abandonar aquele pecado. Deus dizendo: arrependa, abandone esse pecado, e a gente persistindo naquele pecado. E às vezes a mão de Deus vem pesada, e vem pesada mesmo, porque Deus repreende e disciplina todo aquele que Ele ama. E antes de alguém dizer assim: Deus não me ama mais, ou Deus me abandonou, Deus tirou o seu amor, não, é a evidência de que Deus lhe ama, porque Ele está lhe repreendendo, Ele está lhe corrigindo, para que você se arrependa e volte para Deus, para que você não se acabe no mundo do pecado, para que você não estrague a sua vida que ainda tem nesse mundo. Deus te ama. Se você é crente em Cristo Jesus, Deus jamais vai e nada vai tirar esse amor de Deus em você. Mas se há pecado, tem que confessar diante de Deus, arrepender-se diante de Deus. João diz, 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a iniquidade. Note que o apóstolo está dizendo: se confessarmos. Ele se coloca no meio. Ele não diz: se vocês confessarem. Ele está dizendo: se confessarmos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Deus ama, e o amor de Deus é o melhor que uma pessoa possa desejar na sua vida. Nós precisamos entender que o amor de Deus
ele visa o indigno. Não há nada em nós que possa, de fato, Deus olhar e dizer: eu te amo por isso. Deus nos amou em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas Deus, Ele não vai fechar os olhos, mesmo para aquele que Ele ama. E já demonstrou o seu amor perfeito na morte de Cristo Jesus, seu Filho. Ele não vai passar a mão nos nossos pecados, no nosso erro. Pelo contrário, Deus, por amor, vai nos corrigir e vai nos trazer de volta para Ele. Nós devemos dispor o nosso coração para aceitar esse amor de Deus sempre, e para realmente estarmos firmados nesse amor do nosso maravilhoso Deus, e sempre ser grato e glorificar a Deus pelo seu grande amor manifestado em Cristo Jesus por cada um de nós. Vamos orar, irmãos. Graças damos, Pai, pela Tua palavra. Graças damos, Senhor Deus,